Oi, amigas, a paz do Senhor, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E o vídeo de hoje ele tem um tema muito interessante que é 5 coisas que afastam o marido da esposa. Depois eu vou gravar um outro vídeo, né, ao contrário, né? Quais são as 5 coisas que afastam a mulher do homem? Então vamos lá, amigas. Qual que são as coisas que afastam o homem da mulher? A primeira coisa, gente, você ser uma mulher estressada. Isso afasta o homem da mulher. A própria Bíblia fala, inclusive, lá em Provérbios, capítulo 17, no versículo 1, que é melhor você ter um pouquinho de pão seco, você comer o pão seco e ter tranquilidade, do que às vezes você ter muito, ter uma mesa farta, né, no meio da contenda, no meio da confusão, no meio da briga. Então, assim, gente, é muito importante o nosso lar ser um lar de tranquilidade. Então, você imagina no dia a dia, né, a pressão que é no dia a dia para a mãe que cuida de filhos, para a mãe que trabalha, né, são um monte de coisas que requer da gente, né, requer esforço, disposição da gente. Então, quando você quer chegar em casa, você quer o quê? Tranquilidade, você quer o quê? Descansar. É o lugar onde a gente recarrega as nossas energias. E da mesma forma é o homem. Então, imagine um homem com toda essa pressão que acontece lá fora, ainda chega em casa e a casa, né, a mulher tá estressada. Então, claro, a gente sabe que também é difícil para a mulher, não é difícil só para o homem, não é um homem só que é pressionado e não é culpa só, né, da mulher. Mas a gente tem que se esforçar, gente, para a gente fazer do nosso lar, da nossa casa, um lugar de tranquilidade. A Bíblia também fala que é melhor você morar no deserto, né, você viver no deserto do que você conviver com uma mulher rixosa. O que é uma mulher rixosa? Uma mulher briguenta, encrenqueira. Fora, gente, que o estresse não faz nada bem pra nós, não faz nada bem pra nossa saúde, não faz nada bem pro nosso emocional. Então, por isso que às vezes é bom a gente se atentar com isso e com mais calma, não só pelo nosso marido, não só pelos nossos filhos, mas por nós também. O estresse não faz bem nem pra nossa saúde, amigas, nem pro nosso emocional, né? E isso só irrita mais ainda o homem. Então, pode ter certeza que o estresse, você ficar estressada, né, não vai adiantar nada. Pelo contrário, vai afastar o homem de você. Quando a mulher tá estressada, o homem nem fica perto, ele já fica de longe, que ele sabe que ali o negócio tá estreito. Então é super natural a gente estar sobrecarregada, irritada, pressionada. Só que a gente não deve descontar isso no outro. Mesmo que a outra pessoa seja o causador da nossa irritabilidade, né? Tem isso também. Que às vezes a gente fala assim, mas eu tô nervosa por culpa dele. Eu tô brava por culpa dele. Eu mesma, gente, quando eu tô nervosa, quando eu tô brava, eu fico muito séria. Sabe, eu não fico de muita conversa, não fico de muito papo, eu fico quieta. Porque assim, eu já sou tranquila, né? Mas acontece de eu ficar irritada, de eu ficar brava. E eu tendo, né, a ser mais dura com as palavras. É muito difícil de eu ficar falando, de eu ficar remendando, é muito difícil. Mas a minha palavra ela é mais dura pra falar. Então o que que eu faço? Eu me aquieto. Pra quê? Porque eu sei que eu posso machucar. Então é isso, a gente tem que entender que as palavras, inclusive, gente, as palavras, a maneira como a gente fala com o outro é o que tem destruído muitos casamentos. Então é importante a gente se atentar, sim, à maneira como a gente trata e como a gente fala com o outro. Mesmo que o outro, às vezes, não trate a gente ou fale com a gente da maneira certa, né? Às vezes a gente se dói, a gente fica triste pela maneira como o outro falou. Então não justifica, né, a gente falar duro com ele porque ele falou duro com a gente. Então se atente ao que você fala. A maneira como você reage, a maneira como você trata a outra pessoa, isso é importante. E a própria palavra fala, gente, que a resposta branda, ela acalma o furor. Então, assim, se a pessoa tá nervosa e a outra pessoa fica mais nervosa ainda, o que que acontece, gente? O negócio fica estreito, aí o negócio pode explodir. Mas a resposta branda, ela acalma, gente. Então, a maneira certa de falar, o jeito certo de falar e até o momento certo de falar pode evitar grandes problemas. E a segunda coisa, gente, que afasta o homem da mulher, você cobrar muito. Isso, gente. Ninguém gosta de ser cobrado, né? É chato. Quando a gente tá trabalhando, o patrão, uma pessoa responsável, um encarregado nos cobra, a gente já dá umas torcidas de nariz, né? A gente já não gosta, né? Então ninguém gosta de ser cobrado. Quem dirá dentro de casa? A gente também não gosta de ser cobrada pelo homem e o homem também odeia, gente. Homem não gosta de ser cobrado. E isso remete muito, gente, à mãe também, né? Às vezes a gente se comporta muito mais como uma mãe do que como esposa. A gente fica ali, ó, no ouvido, no ouvido, no ouvido, no ouvido. E isso vai irritando a outra pessoa. Então, muita cobrança, gente, em excesso tem um efeito reverso. Não vai ajudar. Pelo contrário, só vai irritar. Então, não cobre muito. Não se cobre muito. Claro, tem que ter diálogo, tem que ter conversa. Mas só ficar cobrando, 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 isso não vai dar certo.
né? Então, se você é uma mulher que cobra bastante, faz isso, faz aquilo outro, você não fez isso, você não fez, você não sei o quê, tacando na cara o que a pessoa fez, o que não fez, ou até mesmo, né, falando as coisas que você fez e a pessoa se sentindo inferior, porque, né, tipo assim, você quer mostrar que você fez, mas a outra pessoa não fez, ela se sente cobrada, ela se sente pressionada, isso não é bom pro relacionamento. Tem que ter sim um diálogo, tem que ter sim a conversa, mas não pode soar, né, com um ar ofensivo, não pode soar como cobrança, né, como imposição. A terceira coisa, gente, a gente não se arruma mais como antes. Isso aí, isso é muito importante. E não é só pelo outro, mas também pela gente. Faz bem pela nossa autoestima. Gente, isso anima, dá até uma iluminada na mulher, quando a mulher tá bem vestida. Sabe quando a gente tá com o cabelo arrumado, tá com um vestido mais bonito? Isso faz bem, gente. Inclusive pro relacionamento, gente. Porque com o casamento, as coisas entram mais na rotina, na realidade. Não vamos ser hipócrita, né? A gente não vai estar, né, o tempo todo princesa, né, gente? O tempo todo com o cabelo impecavelmente perfeito. Tem a questão também financeira, que às vezes, ó, nos impede, né, de se vestir da forma como a gente queria, de conquistar algumas coisas que a gente gostaria de ter, e às vezes não tem condições de ter por conta de filhos, né? As coisas do nosso dia a dia. Mas isso é importante para o nosso relacionamento. Então é uma coisa que a gente deve se preocupar, né? Porque quando a gente tava querendo conquistar, a gente não tava lá toda bonitinha, a gente não tava lá toda rainha Esther pra atrair o varão. Pra quê e por quê? Porque a gente queria conquistar. Por quê? Porque a gente queria chamar atenção. O Cláudio mesmo, gente, quando a gente namorava, ele nunca me viu com cabelo em pé, gente. Era as costas molhadas, lavadas de água, né? Porque eu sempre tinha acabado de tomar banho, porque eu queria estar, gente, com aquele cheirinho recente de perfume, sabe? Queria estar sempre impecável. Aí o que acontece? Aí quando a gente casa, gente, a gente dá uma acomodada. A gente dá uma acomodada, começa a trazer a normalidade, algumas coisas que são normais, mas em excesso faz mal pra gente. Então a gente cuidar da nossa aparência, cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, das nossas vestes, isso faz bem não só pro nosso casamento, mas isso também faz bem pra gente. E agora a gente vai à quarta coisa, gente, que é tão importante quanto as outras coisas, e muitas mulheres às vezes não prestam atenção nisso, e não dá a devida atenção ao sexo dentro do casamento. Gente, o sexo é importante para um relacionamento, um casamento saudável. Então, tem sim que se preocupar com isso, amigas. E às vezes, gente, vamos ser sinceras, com a correria do dia a dia, a preguicinha, o sono, o cansaço, né? Às vezes a gente acaba se privando o outro, na verdade, né? Dessa prática, né? O casamento saudável tem que ter uma prática sexual ativa. E aí, gente, não tô falando de vezes, quantas vezes, porque isso depende do casal, né? Isso depende do casal, mas é importante você dar a devida atenção para isso. É importante, né, a relação sexual dentro do casamento. Então a Bíblia fala pra gente não privar o outro, né? Pra gente não se privar disso. Que isso é saudável, gente. Sabia que o sexo é saudável, inclusive, pra nossa saúde? Um negócio, além de bom, ainda faz bem pra nossa saúde. Eu vou até ler, né, o versículo bíblico aqui, para dar essa fortalecida, né? Para dar uma fortalecida, uma focada em como isso é importante. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, né, no versículo 4, diz assim, ó: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas tem a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela sua incontinência. Olha isso, gente, que sério. A única forma que a gente pode privar, né, o outro da relação sexual é só por jejum e oração, e se ainda o outro tiver em consentimento. Por quê? Porque é importante. E o inimigo usa essa área, inclusive, para atacar muitos casamentos. A própria Bíblia que falou, ó, para que Satanás não vos tente, né? Então, assim, é importante, né? É importante para ele, é importante para você, é saudável, é bom, não é demônio, é hormônio. Então, glória a Deus por isso. Então, é uma coisa muito importante. Não negue o seu corpo ao seu marido, né? E da mesma forma, o seu marido também não deve negar o corpo dele a vocês, né? O corpo de vocês é para é pro outro, para servir, para dar prazer, para dar amor, para dar carinho um ao outro. Então, é importante sim você dar atenção para isso. E agora a última coisa, que é quando a gente deixa de ser mãe, de ser esposa, esquece todas as demais coisas e põe o filho em primeiro lugar. Tudo é o filho.
A mãe deixa de viver, a mãe deixa de conquistar, a mãe deixa de comprar suas coisas, deixa de arcar com as suas coisas, porque só pensa no filho. Tudo é o filho. Não dá pra namorar, não dá pra fazer mais nada, porque a mente da mãe só está só o filho. O filho acaba virando uma muleta, uma desculpa, né, para a mulher, né, de todas as outras responsabilidades. Então a mulher não se cuida mais, é por causa dos meus filhos. A mulher não namora, é por causa dos filhos. A gente sabe que com filhos é mais difícil, não é fácil, gente. Eu tenho 2 filhas, uma bebezinha. Tem dia que é tenso, amigas. Tem dia que é tenso você dar conta da casa, você dá conta dos filhos, dá conta até mesmo do marido, no sentido de ter atenção, de se separar um momento, porque filho suga, né, um pouco das nossas energias. É o amor da nossa vida, né, gente? É a nossa vida, é a nossa alegria, mas requer muito da gente, requer muita paciência, requer um monte de coisa. Então, às vezes, quando o marido vem, quando a casa, quando as demais coisas requer da gente, a gente tá esgotada, né? Porque não é fácil. Mas os nossos filhos não podem se tornar muleta para nos impedir de fazer as coisas que a gente tem que arcar, que a gente tem que também que cuidar, né? Tem mulher que fala, meu filho em primeiro lugar, né? Mas o seu filho um dia vai crescer, vai casar, vai embora com a mulher dele, né? Vai constituir a família dele e você vai ficar sozinha. Por quê? Porque você só cuidou do seu filho, você só se atentou no seu filho, não deu atenção devida. Não que você tem que deixar de cuidar dos seus filhos, tá, gente? Mas assim, tem que cuidar dos filhos? Tem, mas tem que dar uma atenção também especial pro casamento. E tem muitos casamentos, às vezes, que tem problemas exatamente por isso. Porque a mulher, ela começa a viver só em função dos filhos. Não tem aquele limite sadio, aquela coisa sadia. A mulher, sem perceber, ela começa a ficar cada vez mais como esposa, mais ausente. Vai ficando mais evidente, né, as características de mãe. E quando vai ver, a gente tá sendo mãe até do nosso marido. Então é importante, sim, a gente cuidar dos nossos filhos, mas cuidado com isso. Tem muita mulher, às vezes, que não enxerga, mas tá confundindo as coisas, tá misturando as coisas. Não é amar mais o marido ou amar mais os filhos, não tem nada a ver, né? Porque o amor tem diversas formas de amar. E não é porque tem diversas formas de amar que vai isentar, né, as minhas responsabilidades, né, com os meus filhos, ou até mesmo com o meu marido. Então, se Deus te abençoou com seu marido, com seus filhos e com muitas outras coisas às suas mãos, dê valor e cuide de todas elas. Não adianta a gente largar tudo para cuidar só dos filhos, que depois o filho, migas, vai embora. Mas enfim. É isso, amigas. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha aí com alguma amiga. E até o próximo vídeo. Um beijo. A paz do Senhor.